interessante para a Associação SS Press, um medo no sentido até do atendimento, né? Porque quem liga para ser atendido no SS Press muitas vezes tem medo, né? Muitos medos, medo de se expor, medo de falar algo equivocado, medo de ser mal entendido. E aí nós temos que ter aquele acolhimento, aquela abertura para que as pessoas tenham o maior conforto possível para se expor da forma como acham mais apropriado. E também o nosso medo também, principalmente quando nós começamos um trabalho voluntário novo. Nós temos um medo da novidade, né? Nós temos medo de novas situações, de novas pessoas, de novas circunstâncias. Quando chega algo, quando ocorre algo na nossa vida, alguma circunstância diferente, ou contato com outra pessoa diferente, nós já utilizamos aquela nossa viseira, né? Aquela construção toda pessoal, o nosso reservatório moral, como diz lá o livro Renovando Atitudes, de acreditar que aquela pessoa talvez não seja tão interessante para a minha vida porque ela funciona de tal e tal forma. São as nossas pré-avaliações. Então, para a quebra do medo, nós temos que deixar essas pré-avaliações de lado e estar no estado de receptividade, receptivo à vida. Então, talvez seja o primeiro elemento para que a gente possa desarmar o medo, estar aberto para a vida e não fugir dos desafios. O trabalho com as emoções, mais interessante, que muitas vezes, quer dizer, quase sempre, não dá para ser controlado de forma racional quando a gente está vivenciando a emoção. Estou com medo. Ah, eu não quero viver esse medo. Aí para, né? Como se fosse. Não existe isso. Mas esse trabalho de instrução inicial permite que o nosso campo reativo seja transformado. Permite que a gente observe melhor o nosso mundo interno e também o que está ocorrendo no entorno da gente. E aí nós temos um padrão de maior segurança na nossa caminhada. Lembrar que, para nós espíritas, a falta de segurança, muitas vezes, na nossa caminhada dentro desse mundo de encarnados, é porque não conhecemos bem as leis da natureza, as leis divinas ou naturais. Temos medo da morte porque não conhecemos o processo de passagem, vida e morte. Temos medo do nosso envelhecimento porque não conseguimos nos apropriar do nosso propósito superior, que é caminhar por um determinado momento como encarnado no planeta Terra e depois repor o nosso corpo aqui nesse mesmo planeta e encontrarmos com os amigos espirituais em outra fase de vida. Nós temos medo desses momentos de transição, né? Porque nós temos um senso muito grande de identidade, um ego muito fortalecido até demais, né? Nós nos conhecemos como determinada pessoa, nascida em determinado local, com determinado nome, com determinados pais, e se me tiram dessa minha zona de fixação, né? esse eixo de equilíbrio, eu me sinto desconfortável. Então nós vamos ter que cada vez mais ficarmos flexíveis, como aquela leitura oriental do bambu, né? Então, sempre o vento que bate no bambu, ele não quebra e vai sempre. Flexibilidade é uma virtude a ser exercitada no mundo moderno, porque é um mundo de impermanência, mudanças e transições. Algo que a gente ainda não está acostumado e desperta em nós muito medo é que o mundo muda, o mundo se transforma, o mundo externo e o mundo interno. Porque é engraçado que quando a gente analisa, a gente tende a querer que o nosso mundo interno seja sempre o mesmo. Não, nós não somos os mesmos de um ano atrás, nós não somos os mesmos de 6 meses atrás. Nós mudamos a nossa conformação mental, nós mudamos a nossa leitura de vida, nós mudamos a nossa apropriação de determinados valores. Nós aprendemos mais, nós encontramos outras pessoas, nós contactamos com outras linhas de pensamento, né? Em termos até de comunhão de pensamentos com seres desencarnados. Então nós temos que não entrar no padrão de desequilíbrio e insegurança por estarmos em movimento. É como andar de bicicleta na vida. Nós temos que andar na bicicleta sem cair e entender que nós estamos movimentando. Não vai ficar parado. Nossa mente separa, né? Faz um processo de separação. Hoje eu conquistei determinado ponto. E a gente não vê que é uma grande dinâmica. Você conquistou, mas está em movimento também, não está parado. A gente coloca padrões de conquista, atingimos objetivos e ficamos aprisionados nesse tipo de objetivo. Para construir uma melhor leitura e cultivo de um medo que não me paralise, eu tenho que entender que, não, conquistei, hora de continuar a caminhada. Mas eu vou apresentar, hoje eu quis trabalhar, porque tem inúmeras vertentes de trabalhar a questão do medo. Eu peguei a página Diretrizes para o Êxito, do livro Diretrizes para o Êxito, da Joana de Ângeles.
essa estrutura de insegurança interior vai ter que ser contraposta a um processo de abertura, de maior receptividade. Eu fico imaginando, por exemplo, as pessoas com uma mediunidade mais ostensiva quando adentram uma reunião mediúnica. Elas, no primeiro momento, têm medo de espíritos desencarnados, grande parte delas. Mas elas vão aprendendo no convívio, vão aprendendo que dá para você criar um campo de comunicação, vão aprendendo que não é aquela coisa, aquela mística que pode me prejudicar, ou que as pessoas dizem, aí eu vou criando o relacionamento, eu vou me soltando. Então, encarar os nossos medos. É aquela velha fala popular, né? Vai, mesmo que seja com medo. Trabalha-se, mesmo que seja num padrão ainda não tão adequado. E nós vamos ter que explorar um pouquinho disso mais à frente. Joia. Vamos começar com um conceito, então, para a gente ir quebrando isso, porque eu acho que o mais interessante é transformar os nossos medos agora num padrão de virtude chamado coragem. Isso é muito difícil de ser feito. Então, o conceito do medo é uma emoção primária de defesa. Então, tem sua utilidade. Nós nos defendemos a partir do medo. Mas se eu crio muros de separação, eu crio lá meu forte, né? Como se fosse aquele forte Apache de antigamente, né? E olho para todo mundo à distância, o que faz? Processo de separação, que também não é tão produtivo. Então, tem que saber utilizar essas defesas de uma melhor forma. Emoção primária de defesa, que é provocada. Então, lembra, emoção é sempre algo que é suscitado por algo externo, provocada por uma situação de perigo, externo ou mesmo mental também, né? Provocada por uma situação de perigo que pode ser real, antecipada pela previsão, evocada pela lembrança ou produzida pela imaginação. Então, pode ser uma situação de perigo real, pode ser uma situação lida por mim como perigosa, mas na realidade ela não é perigosa para a minha vida, pode ser algo construído na minha mente. Por isso que, quando a gente atende uma pessoa lá aqui no SOS Express, ela pode estar em qualquer um desses quadros. Pode estar passando por uma vivência real de perigo na sua vida, pode estar passando por uma vivência imaginária. Eu acredito que as pessoas estão me perseguindo, eu acredito que eu vou acabar sendo machucado algum dia, eu acredito que as pessoas podem vir aqui na minha casa e fazer algo comigo. E a gente tem que compreender isso para quê? Para que haja um processo de abertura, de acolhimento, fraternidade e cuidado. É cuidar do outro que tem medo. É óbvio que nós não vamos tirar o medo do outro, mas nós vamos dar a mão amiga que está lá do lado. Ó, tá com medo? Tem minha mão aqui para que eu possa te acompanhar em parte do caminho. Aí lembrem dos seus medos. Eu era uma pessoa medrosa, eu tinha medo do escuro à noite. À noite eu ia dormir na cama do meu pai e da minha mãe. E era essa questão. Eles me davam um suporte emocional. Eles me davam condições de trabalhar esse medo no médio e no longo prazo. Então nós temos que nos abrir a esse processo de acolhimento de outras pessoas para que elas possam vencer os seus medos e as suas inseguranças. E aí, um ponto clássico do Evangelho, do Novo Testamento, sobre medo. Como nós perdemos grandes possibilidades de colocar os nossos talentos em prática, as nossas virtudes, o que nós temos de melhor dentro de nós, porque nós temos medo, muito medo. Medo de nos expor, medo de entrar em contato com determinadas pessoas, medo da vida, medo da morte. E aí nós ficamos parados, né? Aliás, a parábola dos talentos fala que aquele que tem medo para à beira do caminho. Aquele que tem medo paralisado, né? E paralisa-se no tempo e não continua a caminhada. E não entende que a caminhada é feita da forma como nós conseguimos. E aí tem muita perspectiva de uma falsa imagem construída por nós mesmos, do que nós somos. Eu gostaria de ser de outra forma. Talvez seja o processo de timidez é interessante, que tem orgulho, mas também tem medo, né? O orgulho de não querer ser avaliado pelos outros, mas também o medo de eu não vou fazer, que eu posso ficar exposto diante de outras criaturas. Eu não vou falar em público, porque as pessoas podem ver o que eu estou falando e me criticarem no final. E aí nós vamos falar de diversas gradações, diversas expressões desse medo, e esse medo compõe diversas outras emoções. Mas é interessante o medo vinculado à ansiedade, o medo vinculado ao pânico, o medo vinculado à timidez, o medo vinculado a diversos processos que nós devemos e temos por obrigação desarmar. O medo vinculado à ansiedade. Eu vivencio o tempo futuro e tenho medo do que venha no meu futuro. E aí eu fico apreensivo, né? O medo vinculado à timidez, como falei, eu fico com medo das críticas que eu vou receber. O medo vinculado ao pânico, ao terror.
Eu, muitas vezes, síndrome do pânico, por exemplo, eu estou à noite dentro de minha casa, eu penso que estou sendo atacado, e atacado eu acabo, meu corpo acaba tendo uma reação a essa sensação de ataque. Aí eu lembrei no começo do estudo do caso Marcelo. Do caso Marcelo no livro dos Domínios da Mediunidade. Marcelo é alguém que tem inimigos do passado espiritual. Como ele tem diversos inimigos, quando ele sai do corpo físico durante o sono físico, ele é atacado no mundo dos espíritos e ele volta correndo para o corpo. Quando ele volta correndo para o corpo reage, dando crises convulsivas. O espírito André Luiz pergunta da necessidade, porque Marcelo na realidade, é um pseudônimo, né, do Zeus Vantuil, que era filho do Vantuil de Freitas, que é presidente da Federação Espírita Brasileira, e estava numa proposta positiva de culto do evangelho no lar, de ir à casa espírita, trabalho voluntário, estava tentando orientar sua vida agora em outros padrões. E o espírito André Luiz fala, se ele está tentando fazer em outros padrões, o porquê ainda dos ataques? O porquê ainda desse automatismo, que na realidade era um automatismo, porque os dois inimigos espirituais já haviam se afastado. Eles só se aproximavam, no processo de aproximação, o Marcelo voltava para o corpo, porque ele criou automatismo. Ele acreditava que eles iam atacar logo à frente. Então era um medo até um pouco imaginário. E aí a fala do coordenador espiritual é um trabalho de desvinculação e, ao mesmo tempo, desarme do medo no tempo. Demora, muitas vezes, um padrão de médio e longo prazo. Nós, espíritas, temos que começar a compreender que o nosso trabalho junto às emoções, aos sentimentos e aos pensamentos se dá numa estrutura de médio e de longo prazo. Nós queremos a coisa para amanhã, né? Eu faço agora, quero resultados no dia seguinte. Não, muitas vezes as estruturas foram criadas de forma milenar. Eu tenho diversos companheiros que me acompanham no mundo espiritual, porque eu construí péssimos vínculos com eles de diversas vidas. E aí eu vou ter que encontrar com cada um deles, no plano espiritual, muitas vezes no sono físico, um processo de reajuste, despertando em mim medo e talvez até medo por parte deles, que também tem isso também. Muitas vezes nós saímos do nosso corpo físico, atacamos diversas pessoas, e essas pessoas têm medo de nós quando nos veem lá no mundo dos espíritos. Então, é um processo de trabalho no tempo, como diz o coordenador espiritual para André Luiz. Nós estamos fazendo o trabalho agora da reflexão, da meditação. Nós falamos do trabalho voluntário, de como acolher uma pessoa no SOS Express, mas eu tenho que pôr um papel agora, nesse momento, quais são os meus medos centrais nesta vida. Eu falei, o meu medo era medo do escuro. Aí chegou um determinado momento que eu tive síndrome do pânico, eu vi, o meu medo era medo da vida, que se expressava como um medo da morte, né? Eu tinha medo de viver, tendo medo de viver, acaba você tendo medo do momento do desencarne. E aí gerando uma reação orgânica que gera inúmeros desconfortos. Um trabalho com uma síndrome do pânico, por exemplo, eu demorei 5 anos para melhorar minha qualidade de sono. Então é um processo de médio e longo prazo, não é do dia para a noite. Então nós temos que aprender a trabalhar os nossos medos, num processo de canalização de novas virtudes, de novas potencialidades e possibilidades. Porque o medo, então, trava e obscurece o campo dos nossos talentos, como diz o Evangelho. Por fim, chegando que havia recebido um talento, talvez seja a nossa situação de imperfeição, limitação ainda, mas já com talentos, já com possibilidades, já com faculdades, já com propostas positivas dentro da nossa vida. Disse, Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não plantastes. Então fiquei com medo. Então, por causa do medo, não é nem desculpa, eu senti medo. Eu senti medo porque eu acho a vida muito difícil. Eu senti medo porque eu acho o Senhor muito rígido e severo. Eu senti medo, que na realidade é algo meu, não é seu, né? Eu senti medo porque eu me sinto inseguro diante da vida. Eu acho que eu não dou conta de fazer. Quando o servo fala isso, ele está falando isso. Eu acho que eu não dou conta de fazer. Você me deu um talento. Eu não acredito que eu possa utilizar esse talento. Eu me acho inadequado dentro da vida. Fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Nós perdemos oportunidade de crescimento e evolução por causa do nosso medo. E aí, utilizar-se da virtude da coragem é saber o tempo certo de transformação para a minha alma. Muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de evolução e de progresso nessa jornada individual. Opa, alguém abriu o microfone aí. Não? Tá certinho? Então tá bom. Vamos lá, então.
Aí eu vou trabalhar, então, 6 tipos de medo que a Joana de Ângeles elencou no livro Diretrizes para o Êxito, no capítulo número 6, para que a gente possa pensar sobre os nossos medos. Podem se relacionar 6 tipos básicos de medo que assaltam a criatura humana durante a finitude de sua existência corporal. O primeiro e central de todos eles é medo da morte. Nós morremos de medo de morrer. E vamos aprender a morrer como? Morrendo várias e várias e várias e várias e várias vezes. Quanto mais eu morro, mais eu perco o medo da morte. Quanto mais eu morro, eu aprendo que é um processo de transição, muitas vezes dura, porque se eu sou muito apegado a uma natureza corpórea, é óbvio que eu não me expresso de uma forma coerente lá no mundo dos espíritos. É óbvio que eu fico muito mais perturbado. Lembrar dos processos de desencarne lá no livro Obreiros da Vida Eterna, como alguns ficam aprisionados aos seus corpos físicos e outros saem de forma natural, como se estivessem desvestindo uma roupa, em termos de analogia. Então, o primeiro deles é o medo central da morte. Depois, o medo da velhice, do envelhecimento. E quantos de vocês devem receber ligações no SOS Press falando desses 2 medos? Ó, eu morro de medo de morrer e eu estou adoentado. Aí tem um terceiro ponto, que é o da doença, né? Eu já estou mais velho e estou em um padrão de extrema insegurança. Sozinho em casa. Muitas vezes a pessoa é solitária, muitas vezes ela não tem com quem ela conversar, e aí fazem a ligação. E aí nós vamos ter que ter essa habilidade, né? De nos colocarmos de forma empática no lugar deles, mas ao mesmo tempo construindo um canal de comunicação positiva, né? Um canal de comunicação em que eu possa, né, no acolhimento e na abertura mental, ofertar para outra pessoa que está do lado da linha o melhor das minhas possibilidades. Doença, terceiro ponto, da pobreza. Tem muita gente que tem medo de passar necessidade. Eu convivo com algumas pessoas que têm esse medo. E é difícil conviver com pessoa que tem esse medo, viu? Porque a pessoa avalia tudo, então, em termos financeiros monetários. Ah, se eu perder. Ah, se depois. Ah, se acontecer isso. Ah, e aí a parábola do Novo Testamento. Qual que é a parábola do Novo Testamento? Do rico, né? Lá, ó, enche os seus celeiros. Ó, você não sabe se você vai viver até amanhã, querido. Tá com o celeiro cheio? Vou manter por lá por anos e anos o meu celeiro cheio lá, na parábola do Cristo lá. Joia, quem disse que você não vai desencarnar amanhã? Nós vamos ter que começar a viver o tempo e vivenciar o tempo presente. É óbvio que eu tenho que ter previdência, é óbvio que eu tenho que ter prudência, é uma virtude também. Mas a prudência não pode gerar um grau de escravização. Ah, eu vou construir, eu vou encher celeiro, eu vou... porque eu tenho muito medo do meu futuro. E aí eu estou vivenciando, não no tempo presente, mas eu estou vivenciando o medo do tempo futuro. Eu estou no futuro, eu não estou no presente. Então eu tenho que chamar a minha vida para cá agora. Eu vivencio agora, nesse tempo. Medo da doença, da pobreza, medo da crítica. Aqui, ó, agora aqui, medo da crítica. Medo da crítica. Fala em público tem sempre isso, o medo da crítica, o medo das pessoas, o que as pessoas vão pensar, o medo de estar fazendo algo errado, o medo de estar sendo visto por várias pessoas e talvez tenha alguma coisa errada aqui no ambiente, né? Tem diversos medos vinculados a essa centralidade, né? Fico como centro e outras pessoas ficam me observando. Muitas vezes eu tenho medo, ó, a pessoa está apontando o dedo para mim. Sexto ponto, perda de um afeto profundo. Aí, desatar os nossos relacionamentos, perda de entes queridos, não só pela morte, mas também nas separações conjugais ou mesmo nos afastamentos de amizades. Eu morro de medo disso e muitas vezes eu me apego a outra pessoa por causa disso, que eu temo perder a presença desse ser do meu lado. Todos eles decorrem da insegurança pessoal. Então, qual que é a base de todos eles para Joana de Ângeles? Insegurança pessoal. Insegurança pessoal. Eu sou inseguro. Eu sou desconfiado. Eu não aprendi a viver. Eu acho que é interessante que todos esses componentes, grande parte deles, tem a ver com a vivência no mundo e a vivência com as pessoas. Eu não aprendi a viver com as pessoas de forma significativa e qualificada. Por isso eu tenho medo de perder um afeto. Eu tenho medo de perder um afeto porque eu acredito que é só aquilo, que não tem um mundo gigantesco no meu entorno, com diversas outras criaturas que eu vou ter que aprender também a criar laços de afetividade e carinho. Também o medo da pobreza, a mudança das circunstâncias, as crises, as guerras, muitas vezes fazem com que a pessoa perca bens materiais. Lembrar lá das figuras do Evangelho, né? Das figuras do Novo Testamento. Eles vivenciavam o tempo presente, faziam o melhor que podiam dentro da vida e não tinham medo de perder as coisas, porque eles sabiam que, na realidade, o reino é do outro mundo, não é o reino terrestre.
que essa estrutura temporária e momentânea aqui de ter bens materiais é uma estrutura muito falível e muito rápida. Quem está vivendo aí alguns anos a mais do que eu, e mesmo da minha idade aqui no planeta Terra, vê como passa rápido e como a vida se esgota de uma forma rápida, e nós temos que aproveitar esses momentos. Todos eles decorrem da insegurança pessoal remanescente dos conflitos, originados em comportamentos infelizes que deram lugar a transtornos de significado especial. Então tem uma causa anterior também. Além de ser um conflito interno, além de ser uma insegurança pessoal, é um conflito interno gerado numa circunstância anterior. Exemplo, né? Lei de causa e efeito. Eu cometo algum crime no meu passado, eu me sinto culpado, me sentindo culpado, retorno ao plano físico nessa vida. Quando eu passo pela mesma circunstância, ao contrário, eu fico com medo. Ou mesmo na mesma circunstância, de forma... vamos trazer o exemplo da Ivone Pereira. Ivone Pereira cometeu o suicídio por 3 existências. Talvez, antes de cometer o suicídio, na segunda e na terceira, medo. Medo de falhar no seu propósito dentro da vida. Aliás, nas suas biografias, ela alertava. Ela, como Ivone Pereira, tinha muitas vezes medo, né? Mas na construção coerente de uma coragem vinculada a um propósito superior de vida, que era o campo de trabalho dela da mediunidade, ela conseguiu ir desarmando esse medo no tempo, fazendo uma carreira, né? uma vida como encarnado de extrema qualificação como ser humano, ampliando mesmo as suas possibilidades evolucionais. Né? Talvez sejam grandes exemplos modernos de superação de dificuldades, seja a médium Ivone Pereira. Então, além da nossa insegurança pessoal é construída muitas vezes por um fato passado, por um fato anterior, causas atuais ou causas anteriores das aflições que nos geram medo. Né? Eu, muitas vezes, fui abandonado, em inúmeras vidas eu fui abandonado por meu parceiro afetivo. E aí eu retorno ao planeta Terra nessa existência para ter determinados relacionamentos, eu não consigo ter esses relacionamentos. Era até para ter, sim. Mas eu não consigo ter, porque a minha mente está vinculada ao meu passado espiritual, e vinculada ao meu passado espiritual, eu acabo atrapalhando os relacionamentos no tempo presente. Porque eu estou vinculado à figura de traição, de infidelidade, de abandono do meu passado. E eu acredito que eu vou ser sempre abandonado, e como eu acredito que vou ser sempre abandonado, eu acabo sozinho por livre escolha. Apesar do meu projeto espiritual, era de ter uma parceira ou um parceiro e construir algo diferente nessa vida. Lembrar, lei de causa e efeito é uma proposta positiva. Não é aquela proposta da lei de Talião. Fez, tirou. Não é fez, tirou, não. Fez, de uma certa forma, vamos fazer de forma diferente agora. É assim que é a proposição do mundo espiritual superior. Tirou vidas? Oferta vidas. Não é tira sua vida. É muito diferente. A proposta do plano espiritual superior é proporcionar às pessoas aqui encarnadas novas possibilidades de crescimento e evolução, desarmando esses medos. Medos que são construídos por nossa conduta ou medos no campo de reatividade lá no contato com outros seres. Por exemplo, uma vez um relato de médicos espíritas. Muitas vezes o transtorno, a síndrome do pânico é um movimento da vida, nessa existência, de um ser que foi talvez morto de forma violenta numa vida anterior. Por exemplo, a pessoa morre queimada pela Inquisição lá um certo tempo atrás. Ela renasce, e aí na idade de uns 40 anos. Ela renasce aqui, e como encarnado, né, chega aos 40 anos, começa a ter aquelas crises de ansiedade, despertando e chegando até o ponto da síndrome do pânico. Então, são elementos de referência do passado, ou mesmo também construções atuais, que nós vamos trabalhando no tempo. Vamos fazer uma nova leitura, que na realidade é o ponto de vista lá de Allan Kardec, lá no capítulo de número 2, capítulo de número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ampliar o nosso ponto de vista, parar com esse ponto de vista mesquinho, né, infantil. Qual que é o ponto de vista mesquinho infantil? Eu só enxergo o planeta Terra aqui, é eu, o ser encarnado no planeta Terra. Eu até acredito em reencarnação, mas nunca pensei sobre isso e não vivencio isso na prática. Mas quando eu mudo o ponto de vista e me coloco num plano mais ousado, mais corajoso, sabendo um ser que é uma construção de inúmeras vidas, eu passo para essa vida por menos medo. Porque tem uma circunstância nova, o que Deus mandou para mim agora?
Vamos ver o que mandou, esse danado mandou para mim, que ele manda as coisas meio difíceis para mim. Para mim, pelo menos, ele manda as coisas, pô, de vez em quando eu acho até que é gozação. De vez em quando o meu contato íntimo com a divindade, eu falo assim, o senhor está me gozando, hein, senhor? Não, brincadeira, isso aí, esse pepino, nessa altura da existência, pelo amor de Deus. Então, nós vamos ter que ter esse tipo de leitura mais bem-humorada da nossa vida, descentrando esse ego adoecido e construindo algo que seja muito mais tenha muito mais a ver com o nosso eu superior, como diz o pessoal, né? Então vamos lá, vamos passando aqui. Vamos trabalhar então esses 6 medos, ver aí se vocês não encaixam em um deles ou num componente de algum deles, né? O primeiro deles é o medo central, o medo da morte. Eu tenho medo de desencarnar. Eu lembro tem um relato do Leão Salio, num dos livros do Wagner. Eu até esqueci o nome desse livro, só fala no processo de desencarne do Leão Salio. Leão Salio é um grande trabalhador espírita aqui de BH. O Leão, ele tinha muita facilidade com o magnetismo. Ele era uma pessoa que se utilizava das suas faculdades magnéticas, ele curou algumas pessoas de tuberculose só na imposição de mãos, e ele era alguém que trabalhava muito pela doutrina espírita, mas ele tinha uma perspectiva de vida totalmente diferente da nossa. Ele era totalmente desapegado do mundo terrestre e dos bens materiais. Na porta da casa dele tinha uma plaquinha que dizia assim, ó, se tiver algum problema, entre. Ele era essa perspectiva bem aberta, bem espontânea. Mas mesmo assim, mesmo no campo do desapego, no seu processo de desencarne, chega um determinado momento que o espírito está do lado dele e fala assim, ó, desapega das estruturas da matéria. Você está com aquele ranço nosso. Nós nos identificamos e aí fica difícil o nosso processo de deixar o corpo físico de lado e se encontrar depois no mundo dos espíritos, que é também um componente de medo também. O medo do novo, o medo da novidade, o medo de... E mesmo o medo da pessoa muito consciente já do seu trabalho espiritual, será que eu fiz a coisa certa durante essa vivência como encarnado? É algo que a gente tem que perguntar a partir de agora. Será que eu estou caminhando um caminho produtivo como ser encarnado no mundo físico? Porque aí eu desarmo meu medo. Se eu converso com meu medo, eu vou desarmando esse medo no tempo. Meu medo, então, é de perda financeira? Por que eu tenho medo de perda financeira? Por que eu tenho medo da morte, como eu falei? Nas minhas perguntas, eu descobri que o medo da morte, na realidade, era uma expressão do meu medo da vida. O medo de viver e encontrar com as pessoas. E aí cada um vai se perguntar, qual que é a expressão? Por que é a expressão do medo da morte? Por que eu tenho medo de desencarnar? Por que eu tenho medo de chegar em determinado ponto, eu entregue meu corpo aqui para essa estrutura física, eu me encontro lá no plano espiritual no segundo momento, muitas vezes reencontrando companheiros queridos, que a gente ama tanto. Porque se a gente for pensar num modelo natural de vida, nós desencarnamos, vamos supor, os pais queridos nossos que nos amaram, estavam no plano espiritual nos esperando. Estou falando um modelo mais comum, né? Mas, então, tem seres que nos amam no mundo espiritual. O porquê a dificuldade de desencarnar, então? O porquê a dificuldade de desapegar dessa estrutura aqui, ó, dessa estrutura corpórea? Lembrar que lá no Livro dos Espíritos, como combater o predomínio da natureza corpórea a partir da prática da abnegação. A abnegação, para nós, nesse momento, nessa ênfase do medo da morte, é renúncia ao meu corpo material. Eu renuncio a esse corpo material. Muito obrigado, me ajudou muito, retorna para a Terra, mas agora eu vou desenvolver outros pontos. A intercorrência dos medos básicos no indivíduo centraliza-se na incerteza mantida em torno do fenômeno da morte, de perder essa existência. Como eu falei, é uma construção de identidade muito fixa, né? Por isso, porque quando eu construo uma identidade tão fixa, é porque eu não entendi que o mundo é de movimentação constante. Então nós vamos ter que entrar nesse mundo, na dinâmica do mundo. Do que ocorre depois da disjunção molecular, da sobrevivência ou não. Porque considera que se trata de aniquilamento da consciência. E aí também tem isso, a incredulidade, o ceticismo. Eu trabalho na doutrina espírita há X anos. Eu sou médio ostensivo, mas ainda não acredito que tem espírito, não. Vou lá, falo, mas eu acho que esse negócio é meu, hein? Eu tô achando que eu tô inventando moda. É isso. Ou então sustentação que tá lá Não, tô aqui, tô falando que eu tô sustentando, mas não acredito em nada que tá acontecendo nessa reunião. Nada. Esse povo mentiroso danado. Olha só, isso aí é dele, né? É isso, ceticismo. Por quê? Eu não construí uma visão espiritual dentro da vida. Muitos de nós estamos ainda na fase de transição, saindo dessa escravização da matéria e tentando compreender o universo com outro tipo de olho, com todo tipo de olhar.
Mas é difícil construir um outro tipo de olhar. Se a gente for pensar o olhar que nós construímos ali nas referências centrais na terceira parte do Livro dos Espíritos, como eu falei, o exemplo da reencarnação. Vou dar outro exemplo. O da lei de adoração. Nós ainda estamos muito vinculados à prece repetida. Nós sabemos que o grande modelo de prece, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, é o Pai Nosso. Joia, tranquilo, que ali traz diversos referenciais, mas nós não entendemos que acima do Pai Nosso tem a nossa prece sentida por dentro, nosso contato com o Criador pessoal, individual. Nós queremos fazer a ponte, né? Nós gostamos de fazer o Jesus de ponte. E Jesus está falando assim, não faz eu de ponte, conecta direto, pelo amor de Deus. Mas nós gostamos da pontezinha, ó, vai no Jesus e vai em Deus, vai Jesus e vai em Deus. Conecta direto. Como? Com autenticidade, com franqueza, com honestidade. Senhor, eu sou falível, eu sou totalmente equivocado em determinados pontos, mas eu estou tentando me transformar e me tornar um ser melhor. E aí eu crio um canal de comunicação com as forças superiores da vida, mas isso é muito difícil, porque o meu processo identitário, a minha construção de vidas anteriores, fez com que eu analise a vida em termos de religiosidade de determinada forma, apegado a determinado formato. E aí, quando eu perco o corpo físico, todas essas construções, muitas vezes vinculadas ao passado espiritual, vêm me perturbar. Por isso que trabalhem hoje para que esses elementos de perturbação não permaneçam no tempo. Porque considera que se trata de aniquilamento da nossa consciência e da razão. Teme a consumação, né, a consumação total, que jamais ocorre. Teme ser destruído eternamente. Não acontece isso. Nós mantemos a mesma pessoa, né, lá no plano espiritual, vai ser muito parecido com o que está aqui. É óbvio que algumas outras faculdades e potencialidades eu vou retomar lá no campo dos espíritos. Mas também, nisso também, algumas dificuldades vão se ampliar. Porque a estrutura da matéria não vai fazer esse mata-borrão, como o pessoal fala, né? Não vai fazer esse obscurecimento de algumas dificuldades que eu tenho também. Então vamos lá. Não ter medo da morte é um elemento central para vivenciar uma boa vida. Porque o medo está totalmente atrelado ao princípio de conservação. Lei de conservação de O Livro dos Espíritos. Lei de conservação. Eu me mantenho no planeta Terra porque a necessidade de eu me manter no planeta Terra porque a vivência como encarnado tem certos objetivos. Eu vivencio a vida de encarnado porque eu tenho que me transformar espiritualmente, por mais paradoxal que possa parecer. Eu não tenho condições no mundo espiritual de fazer tudo o que eu posso fazer em termos evolucionais no meu contato aqui no planeta Terra. No planeta Terra, eu convivo com os diferentes. Primeiro ponto, convívio, lei de sociedade. Eu troco com pessoas que têm mente e pensamento totalmente distintas da minha. Então, primeiro, é um desarme do processo da intolerância e da falta de compreensão. Primeiro ponto. Me treina a abrir a minha mente. Ó, eu estou no universo diverso, nessa diversidade, eu construo uma afinidade com as pessoas baseada na síntese da unidade do amor, que é bem diferente. Então, dentro da diversidade, eu busco o plano da unidade. A unidade na comunhão com Deus e no contato com os companheiros que estão encarnados comigo nesse momento. Então, instinto de conservação, princípio de conservação permite que, a partir do campo da sexualidade, do campo da alimentação, nós nos mantenhamos aqui no planeta Terra. Lembrar que são 3 leis que funcionam né, como num processo cíclico. Né? Primeiro é a lei de reprodução. Nós nascemos no corpo físico. Há nascimento. Há reprodução, há nascimento. A manutenção da espécie. Então, reprodução. Segundo ponto, depois de reproduzir e nascer, nós vamos viver aqui. Viver é conservação, nós temos que nos conservar. Mas o terceiro movimento da vida, que está vinculado, porque no fenômeno da morte, não é só instinto de conservação, mas na realidade é encontrar com a lei de destruição, que é tão difícil de ser encarada por nós. Aliás, quando a gente fala de medo, e aqueles inúmeros medos, é o quê? É a chegada da lei de destruição. Lembrar da primeira pergunta definidora da lei de destruição do Livro dos Espíritos. Lei de destruição, na realidade, é a lei de transformação. Não vai acabar nada. Vai transformar as coisas. É como se fosse brinquedo de Lego, né? O brinquedo de Lego. Eu desarmo as pecinhas e armo elas de outra forma. São as mesmas peças, mas eu começo a organizar as peças de uma forma diferente. Eu começo a organizar as peças no meu caminhar evolucional cada vez de forma mais organizada, mais orientada para um plano superior de vida. As minhas peças internas, o que era vício, o que era medo, ou o que era imprudência, começa a ser construído uma virtude da coragem. Ó, o medo é tolo, o medo é fantasioso. Eu estou vendo que a circunstância não é tão aterradora assim, porque eu já fiz um movimento inicial, que não foi tão bom assim.
Né? Às vezes a pessoa tem medo de relacionamentos. E aí não consegue ter relacionamento com ninguém, porque fica morrendo de medo, tímido e afastado. Aí o primeiro movimento qual que é? Bom dia. Bom dia. Primeiro movimento. Mordeu? A pessoa que estava do outro lado mordeu você? Não, mordeu não. Até falou bom dia, até. Umas não falou não, mas algumas falaram. Beleza, depois do bom dia, conversa com a pessoa. Depois da conversa, vamos sair para comer um negócio. Aí, nos relacionamentos, eu vou desarmando a coisa no tempo. É um processo construído no tempo, é um processo de integração dentro da vida. Então, o medo nos desintegra dentro da vida, o medo nos retira potencialidades e nos tira de um determinado contexto que seria o mais produtivo para a nossa evolução. Lembra lá da parábola. E aí, a necessidade desse instinto de conservação, sim. Mas pensar que depois do instinto de conservação, lei de destruição, mudança corporal, e, como eu falei, entrega o corpo para o solo e vamos para o plano espiritual trabalhar mais lá. E aí nós vamos entrando na grande dinâmica de compreensão do que é a morte e vai ficar cada vez menos sentido. O temor da morte é o efeito da sabedoria e da providência, né? E uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Todos nós temos esse instinto de conservação, a manutenção do nosso corpo por o maior tempo possível. Para quê? Para aproveitar dessa vivência como encarnado. Essa vivência como encarnado é tão ruim assim não, pelo amor de Deus, né? A gente fica colocando lá escola não, presídio, joia, tem um aspecto, sim. Mas é uma oportunidade bendita de se utilizar do corpo físico para quê? Para abertura mental, para aprendizado, para contatos novos, para entrar dentro da vida. Tem beleza na vida também, pelo amor de Deus, né? Tem que olhar com um olhar mais positivo. Ele é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que sem esse freio levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o trabalho que deve servir ao seu próprio adiantamento. Como funciona isso? O mundo espiritual é muito melhor que o mundo físico, então eu fico encantado pelo mundo espiritual. Os estáticos, né? Êxtases espirituais. O êxtase é a pessoa sai do corpo físico dela, emancipa a sua alma e se encontra muitas vezes em ambientes lindos, divinos. E aí o que ela fala? Não volto para casa. De jeito nenhum, não volto de jeito nenhum. Os EQMs, né, as experiências de quase morte, tem também esses relatos. Não quer voltar, não. Quer voltar para o corpo físico, não. Aqui está muito melhor. Então, o instinto de conservação tem a ver com esse processo de manutenção. Me mantém no corpo físico por mais tempo para que eu aprenda com a matéria também. Porque a matéria também é criação divina. Lembra lá? Deus cria princípio material, princípio espiritual. Nós, seres inteligentes da criação, dos simples ignorantes, vamos construindo um ser perfeito, relativamente, em relação a Deus, que é a perfeição absoluta. Mas é dentro desse universo de matéria. Lembra também, o espírito puro não perde o seu corpo perispiritual. Para nós, não tem nada. Né? Quando a gente olha o espírito imperfeito, olha para lá, nós não vemos nada. Mas ele também se utiliza da matéria para o seu processo evolucional, para o seu processo de construção de trabalho aqui no campo físico. Então vamos lembrar disso para que a gente não saia, a gente possa investir na vida da melhor forma, né? Eu lembro do último caso de desencarnação lá do livro Obreiros da Vida Eterna, é Adelaide? Acho que é Adelaide, não lembro se é Adelaide, eu acho que é Adelaide. Ela tem a oportunidade de olhar para o corpo físico dela, né? E sair de forma natural do corpo físico dela e falar assim, muito obrigado pela utilização, eu me aproveitei muito bem de você na minha existência como encarnado, mas agora eu vou para o plano dos espíritos, trabalhar com outras coisas. Desapego, tranquilidade, serenidade, é isso que nós temos que construir. Você vê, então, esses elementos, outras virtudes que desarmam o medo, tranquilidade, serenidade, calma, harmonia. Lembra também lá do exemplo do Emmanuel, lá no livro Roteiro. No livro Roteiro, o Emmanuel fala, a fé surge no berço rústico do temor. Então, o medo serve para que a pessoa se aproprie, que tem fé na vida. Fé em Deus e fé na vida. Então, é outro elemento também. Se eu tenho fé em Deus e fé na vida, o medo não me para na beira do caminho. Porque eu sei que está acontecendo a melhor coisa possível. Está acontecendo a melhor coisa possível. Joia? Então, beleza. Por que o medo? É óbvio que a gente fica aquela coisa, né? No meio do caminho. Será que tá bom? Será que tá ruim? Não, mas joia, desarma isso. Eu estou no momento certo na minha vida. Eu estou de forma adequada e ajustada. Deus está investindo em mim, me dando oportunidades. A fé inabalável traz calma, paciência e resignação diante das tribulações da vida. Mesmo diante dos desafios da vida, se eu tenho fé, né, construção de fidelidade, comunhão de pensamentos com Deus. Na realidade, fé nesse sentido. Né?
eu acabo passando pelas dificuldades da vida com muita calma, com muita serenidade. E o medo não toma conta do meu ser. Você vê, a calma, a fé, acaba desarmando essa construção do medo. Porque eu sei que eu estou numa vivência como encarnado, mas sei que também vou desencarnar, que bom. Vou pro plano dos espíritos, encontrar lá quem eu amo lá. Gente que eu amo que eu nem conheço ainda. Opa, eu acho que pulou aqui. Não, pulou. Vamos lá, o segundo medo para a gente trabalhar é o medo da velhice. Tem gente que morre de medo da velhice. Né? Morre de medo. No Brasil, então, nossa, eu conheço muita gente que tem medo da velhice. E muitas vezes nós vamos receber telefonema lá no SOS Express falando, ó, eu tenho medo que eu estou velho e solitário dentro de casa e eu não construí nenhum relacionamento, estou aqui sozinho. E tá difícil para mim. E aí nós vamos ter que encaminhar os bons pensamentos, bons fluidos para que a pessoa possa se reajustar e abrir a mente, ó. Não quer dizer que eu envelheci, que eu não posso buscar também uma forma de convívio no campo social que possa me alimentar espiritualmente. Nós, no nosso processo de velhice ou mesmo de adoecimento, nós nos isolamos das outras pessoas e nós temos que entrar num processo de, na realidade, de comunhão com outras pessoas. O trabalho voluntário permite para a pessoa estar em contato com outros seres que têm o mesmo pensamento ou pensamentos distintos, mas que um possa alimentar o outro. Por isso que um trabalho desse é importante, porque eu alimento-me do outro e o outro me alimenta, e eu troco, eu intercambio, eu crio amizades, eu converso alguns dias. Então, medo da velhice também está muito vinculado ao medo do isolamento, o medo da solidão, o medo de perder companheiros que vão sendo desencarnando, e você vai vendo isso, e também aí chama também o medo da morte. É um medo porque eu estou caminhando para a minha morte. E aí é óbvio que quanto mais materialista eu sou, mais eu sofro. Se eu estou achando que eu sou essa estrutura corpórea aqui mesmo, só a casquinha, né? Se eu acho que é só a casquinha, acabou. Eu vou ficar com muito medo mesmo. Porque cada dia é um processo de aproximação da morte, do desencarne. A crença atávica de que a velhice sucede à morte, né, o que é incontestável, retira a compreensão lógica de que ela se manifesta em qualquer idade. Né? Então, o primeiro ponto para a gente desarmar da velhice é eu posso morrer a qualquer momento. Então, não fica construindo medo a cada dia. Vivencia a vida de forma positiva todos os dias. E no dia que eu desencarnar, é isso aí mesmo, tá bom demais. Apresentando-se em todas as faixas etárias, não sendo privilégio apenas da velhice, da senectude. Todos nascem condenados à morte biológica da mesma forma como foram estruturados organicamente. Como desarmar esse tipo de medo? Também mudando o meu tipo de olhar. Vendo que todas as fases da vida são fases de construção de algo. Tem um propósito cada fase da vida. Ciclos evolucionais, ciclos da vida como encarnados. A velhice é o momento da simplicidade, como diz o Leon Denis, que eu vou passar aqui. Da sabedoria, da construção da sabedoria. De ter experiência e auxiliar aqueles que têm menos experiência. É o momento da nossa vida que a gente tem que viver de uma forma mais tranquila, equilibrada. Ó, já fiz o que tinha que ser feito nessa vida, mas estou fazendo agora um outro tipo de leitura. Não tem muita força física mais. Não tem mais essa impulsividade das paixões. Mas tem um jeito de eu me colocar na existência como o vovô carinhoso, o companheiro que acolhe o outro, porque já conhece as situações da vida, já passou por diversas experiências e tem capacidade, sim, de estar junto do outro e acolher o outro. Só o olhar, muitas vezes, uma pessoa mais velha, mais acolhedora, só de olhar para a pessoa, talvez a pessoa mais nova já se sinta tocada e confortada nas suas dores. Então a gente tem que ver a nossa postura e nosso posicionamento no campo social também. É interessante pensar. A velhice, segundo o modo de ver comum dos homens, é decrepitude e ruína. Nós olhamos isso porque é o materialista. Meu corpo físico está acabando, então acabou minha vida. E aí a gente tem que lembrar, não acabou. Continua plano de lá e nós voltamos várias e várias vezes. Não acabou. Então, assim, até o último... O espírita tem que pensar, até o último dia de vida eu trabalho. Até o último dia de vida eu estudo. Até o último dia de vida, até o último segundo de vida, eu estou em ativa. Para que eu possa continuar minha atividade no plano dos espíritos. Aliás, é isso que acontece com vários de nós. Nós temos aquele momento de apropriação desses valores espirituais lá no mundo espiritual e continuamos o nosso trabalho, a mesma coisa. Né? Ampliando os laços e também ampliando também a construção de conhecimento, que eu vou conhecer outras coisas também. Né? A velhice é santa, pura quanto a primeira infância. Por isso aproxima-se de Deus e vê mais claro e mais longe nas profundezas do infinito. Essa imagem do Leon Denis é bonita porque
É como se nós, nos aproximando do momento da morte, nos conectássemos de forma mais forte à presença de Deus na nossa vida. Porque é aquela construção, né? Estou quase no desencarne, eu começo a me voltar a assuntos de religiosidade, de construção, como eu falei, do campo da adoração, no sentido de orientação junto a Deus. A velhice é eminentemente simplificadora de tudo, tem que ser simplificadora de tudo. Não fica inventando moda, né? As coisas têm que ser mais simples na velhice. Simplifica, a princípio, o lado material da vida. Suprime todas as necessidades irreais. Né? Você não necessita dos implementos físicos que estão do seu lado de forma escravizada. Eu tenho um livro, vou dar um exemplo só, tá? Eu tenho um livro, tá sobrando? O outro tá querendo? Então, você leva na sua casa, não tem problema não. Porque eu não me apego mais a essas estruturas, que eu não necessito mais disso de forma apegada. Eu tenho que simplificar as coisas. Então, aí nós conseguimos desconstruir, com a mudança do olhar, o medo nosso da velhice. Esse também é um medo difícil de ser trabalhado, porque você deve receber muito telefonema no SOS Press. Né? Medo de doença. Doença terminal, ou mesmo de uma doença degenerativa de longo curso. Né? Uma doença autoimune ou outra coisa assim. E aí os relatos, né? Sempre os relatos. Eu tô bem agora fisicamente, mas tem momentos que eu tenho que ser internado e ficar algum tempo no hospital, e isso me gera um padrão de segurança tremendo, porque eu acredito, quando eu tô lá, que eu posso desencarnar. E aí você vê, todos os medos remetem ao medo da morte. Né? Que na realidade é o medo de viver uma vida tranquila. Como eu tenho medo, como eu falei, como eu tenho medo da vida, eu tenho medo da morte. Mas se eu estivesse passando por minha doença, tentando compreender o que a doença me mostra em termos de caminho evolucional, o que a doença me trabalha por dentro em termos de maior campo reflexivo, muitos têm a doença, muitos têm uma limitação, talvez, no campo da mobilidade, por causa da sua doença. Por causa da limitação da mobilidade, talvez a vida tenha me encaminhado para que eu possa trabalhar um campo reflexivo mental. Meditação, reflexão, leitura, um processo de orientação a partir dos vídeos também, das palestras, que seja pelo YouTube. Né? Eu começo a construir um padrão diferente, né, de orientação para a minha vida. Né? O danado começou a latir lá. Ele quer fazer parte do negócio. Ô, Loki, fica quietinho aí, meu irmão. Aí, o povo aqui está treinando medo, você está aí apurrinhando a paciência dos outros. Né? Por outro lado, o medo das doenças encontra-se também enraizado na mesma reflexão, de que elas conduzem à morte, ao desencarne. Assim produzindo um terrível conflito, porque a pessoa que está adoentada, que sabe que talvez sua doença seja terminal, ou que vai debilitar ela no tempo, fica nesse padrão de ansiedade, de conflito interno. Um conflito interno que muitas vezes paralisa ela à beira do caminho. Vencer o medo e se encontrar com coragem é se utilizar dos seus recursos, mesmo doente, para fazer o máximo possível com as suas forças físicas, mentais e espirituais aqui nesse planeta Terra. Estou doente, mas eu utilizo dos meus recursos. Lembrar lá do caso do Jerônimo, né? Do Jerônimo, lá do Triângulo Mineiro. Lá. Outro dia eu falei errado. Eu acho que eu falei errado a cidade dele. Acho que foi o Marielino que me lembrou aí qual que era a cidade dele. Até esqueci agora. Tuiutaba? Eu acho que é Tuiutaba, né? Acho que é Tuiutaba. É né? Tuiutaba. Isso aí. Movimentava só a cabeça. E trabalhava. Porque ele sabia das potencialidades que ele possuía, das faculdades mesmo, que ele tinha. E como ele sabia que o corpo físico está parado, mas a mente está em movimento. A mente está em movimento, a fala pode servir como um processo de exemplificação dentro da vida. Então nós vamos ter que utilizar. Quais são os meus recursos? Quando eu falo de medo da doença, eu estou lembrando disso. Lembrar da palavra dos talentos. Quais são os meus talentos? O que eu posso fazer para a vida? O que eu posso fazer para as pessoas? O que eu posso ofertar de carinho, de fraternidade, de afeto, de cuidado com o outro ser que está do meu lado? Que o sentido de toda a existência é a construção do amor em nós, para esse amor possa se expressar externamente com outras pessoas. É isso. Não é amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a gente mesmo? Eu construo amor em mim e oferto amor para os outros. Né? Então, sair do conflito de medo da doença, medo do desencarne, medo do envelhecimento e me colocar, eu dou conta de fazer isso, Senhor. E como eu dou conta de fazer isso, eu me coloco junto de você aí, para que a gente possa trabalhar em conjunto, para que os talentos não ficam lá enterrados, mas que o talento possa se desenvolver nas circunstâncias que eu tenho mesmo. E aí nós vamos ter que treinar a aceitação, né? Aceitação com esse tipo. Aceitação e resignação. Né?
E aí, eu vou lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Obediência e resignação. Estou na vida com determinada idade, com determinada família, com determinada doença. Sei que este momento é o melhor possível para minha evolução espiritual. Viver no tempo presente. Obediência. Porque eu sei que o universo está ordenado. Eu sei que há leis universais que coordenam esse universo. E sei que eu não estou desamparado. Não estou largado aqui no planeta Terra. Então, se eu estou passando por essas experiências, é o mais adequado para o meu processo evolutivo espiritual. Primeiro ponto. Eu sou obediência a isso. Né? Eu entendo que é o melhor possível e fico tranquilo. Quer dizer, eu fico tranquilo não, eu entendo, compreendo, razão. Mas o segundo ponto lá do Evangelho segundo o Espiritismo é resignação. O que é resignação? Eu sei que não tem jeito de fugir das circunstâncias. Eu não gosto tanto delas, mas eu vou me resignar. O resignado é o consentimento da emoção, do sentimento, né? E o consentimento do sentimento é, isso é o melhor possível e eu vivencio aqui sem transtornos mentais, sem um plano de dificuldade e perturbação por estar passando por isso. O obediente pode até passar para nós, estou fazendo, mas não, tá arrastado esse homem. Pô, pelo amor de Deus, hein? Muda isso aí, né? Mas o resignado, não. Pô, estou fazendo, mas é isso aí, vamos embora. É diferente. Então, construção de obediência, resignação e aceitação. Para que eu possa desconstruir também esses diversos medos. Vamos lá. Um outro medo também muito grande, principalmente no mundo materializado de hoje, aí lembrar lá, uma das funções do espiritismo junto ao planeta Terra, na lei de progresso, é destruição do materialismo. Como destruir o materialismo? Colocando um outro ponto de vista, mostrando que tem mundo dos espíritos, mostrando que há ser desencarnado, mostrando que há comunicação, seres encarnados, seres desencarnados, mostrando que não há só seres desencarnados, encarnados no planeta Terra, mas nos inúmeros mundos dentro desse universo, mostrando que nós estamos em movimento, já aprenderam aí, estamos em movimento, nós estamos no planeta Terra agora, daqui a pouco nós estamos em outro planeta, daqui a pouco nós estamos com outras pessoas, conhecendo outros seres, desenvolvendo novas possibilidades de evolução e crescimento. Então, medo da pobreza é o medo mesquinho, né? É um medo fechado, apegado, escravizado. Só existe o planeta Terra, só existe uma vida e eu tenho que conquistar o máximo possível nessa vida. Senão, eu sou muito infeliz. Quantos de nós somos infelizes porque não temos determinadas coisas materiais? Ah, eu queria tanto ter o meu apartamento. Ah, eu queria tanto ter uma casa. Conheci uma companheira há pouco tempo atrás, que ela estava com câncer e ela desencarnou de câncer. Ela tinha o sonho de ter uma casa própria e não teve. Né? A irmã dela relatava que isso tocava por dentro dela de uma forma muito a machucava. Né? Então, por quê? Porque nós nos apegamos às estruturas da matéria. E a matéria é impermanente. A matéria está aqui, a gente não sabe. A Ucrânia não está em guerra lá? Muita gente que acreditava que tinha apartamento, estava tranquilo, estabilizado, foi bombardeado dentro do apartamento. É um mundo de impermanências, de destruição, de princípios de formação de outras estruturas. Nós vamos ter que acostumar com esse tipo de leitura. Estamos fazendo guerra, mas vai ter sempre a lei de transformação. Mas construindo uma leitura de vida que eu passo pela vida, mas eu não sei quanto tempo que eu vou vir aqui, não. E aí lembrar, lá do Evangelho segundo o Espiritismo também, se eu tenho possibilidades financeiras, eu auxilio quem está do meu lado. É o meu propósito. Meu propósito, tendo facilidades financeiras, é auxiliar o desenvolvimento e o progresso coletivo. Se eu não tenho nenhuma possibilidade financeira, e muitas vezes até passo necessidade, também tem inúmeras virtudes que eu vou desenvolver. Humildade, uma delas, possibilidade também de maior obediência, ou maior campo de resignação, como eu afirmei anteriormente. Então, medo da pobreza não pode nos paralisar dentro da vida. O medo da pobreza também se expressa lá no exemplo, lá da questão 919 do Livro dos Espíritos, onde o exemplo dado pelo Espírito Santo Agostinho é aquele que acredita, né, que tem bens materiais, né, como que é? Era a reforma íntima, né? Aí, autoilusão. Ele fala que, assim, eu estou conquistando bens materiais para guardar para os meus filhos, para guardar para eles de herança, sabe? E, na realidade, é um avarento, ele é pão duro, ele não quer dar nada para ninguém, ele é egoísta. Ele não sabe ter a leitura interna. Eu sou egoísta. O medo da pobreza é a mesma coisa. Eu sou egoísta, eu quero bens materiais, eu quero é para mim mesmo. Eu não estou ligando para ninguém. Como eu não estou ligando para ninguém, se eu perder esse tesouro que tem nas minhas mãos, né, eu vou ficar muito triste, eu vou entrar em processo depressivo e tristeza, e mesmo até um processo até mais complicado. Eu lembro, quando eu falo de um medo da pobreza, eu lembro do Gollum, né? Do Gollum do filme Senhor dos Anéis, O Meu Precioso Anel.
Ele é um ser que é normal, que ele pega um anel lá mágico lá e ele quer um anel mágico só para ele. E ele vai se transformando num monstro para manutenção desse anel. Esse processo de posse e escravização. Ele vai fechando numa casca autoalienante. Eu quero bens materiais, é tudo meu. É o encontro do espírito André Luiz com seu avô no plano espiritual, no livro do Mundo Maior. O avô dele tá lá, cavucando na lama lá, achando que tá cheio de ouros. Por quê? Era vinculado à construção dos bens amoedados. O mesmo caso também, dificuldade no campo financeiro, também no plano espiritual, lá do livro Ação e Reação. Antônio Olímpio, né? O Antônio Olímpio também viciado na conquista material, mata lá o Clarim do Leonel e depois tem que arcar com as reações no seu lar, né? De diversos companheiros desencarnados avarentos junto deles, lá, aumentando a perturbação mental desse ser. Então nós vamos vendo, o medo da pobreza faz com que nós cometamos loucuras, faz com que nós nos vinculemos de forma muito apegada ao campo da matéria. Kardec tem alguns relatos na Revista Espírita de pessoas na cidade de Paris que desencarnaram com uma fortuna tremenda, mas empobrecidos exteriormente. Quem olhava falava assim, aquele lá é um mendigo. Por quê? Avarento. Avarento, guardando para o futuro. Eu não sei o que pode acontecer comigo no futuro. E aí você vê um padrão total de insegurança, né? Eu não sei o que vai acontecer no futuro. O futuro a Deus pertence, como dizem os populares. Surge o medo da pobreza, respaldando-se no conceito de que o dinheiro compra a saúde. Tem isso também. Né? O dinheiro compra a saúde, o dinheiro compra a vida. O dinheiro me mantém mais tempo aqui, bem, satisfeito. E quase confere a imortalidade, pensando-se que a falta de recursos econômicos abrevia a existência física, em razão de não se dispor dos meios hábeis para atender os fenômenos desgastantes e fatais da enfermidade. A Joana já coloca no outro tipo de campo a construção do medo. O medo da pobreza é porque eu vou passar dificuldades no meu bem-estar de saúde, na minha manutenção do corpo físico aí. Porque com o dinheiro eu tenho os melhores médicos, os melhores hospitais, né? Melhores possibilidades de suplementação alimentar, ou mesmo de construção hormonal aí, que o pessoal está gostando ultimamente, as modulações hormonais, né? Outro medo também presente na nossa vida, demais da conta, é o medo da crítica, né? É interessante que em alguns filmes tem até uma imagem construída que, quando a pessoa tem medo da crítica, é como se fosse um palco, né? Uma arena, onde a pessoa está no centro, está tudo escuro em volta e tem vários holofotes em cima da pessoa, como se ele fosse o centro das atenções. Vergonha é uma coisa muito vinculada ao medo da crítica, né? Eu sinto vergonha, né? Eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de fazer a prece, porque eu ainda espero que o outro admire minha prece, admire minha fala, admire a minha presença diante aqui dessa coletividade aqui. E aí eu tenho medo das coisas, eu tenho medo da pessoa falar que eu estou errado, eu tenho medo que a pessoa faça uma pergunta. Se a pessoa fazer uma pergunta, será que eu sei responder? Se eu não sei responder, tchau, eu não sei, pronto, acabou, não sei falar, não sei o que vocês estão perguntando, não. Nem entendi a pergunta, quanto mais sei dar a resposta, né? Desconfiado dos seus valores íntimos. Então, medo da crítica, primeiro ponto. Desconfiança dos valores que tem, dos talentos que possui. E instável. Então, o processo segundo é de instabilidade nos objetivos que persegue. Porque a instabilidade nos objetivos que persegue é, muitas vezes, um processo de negação dentro da vida. A raposa e as uvas. Lembra da raposa e as uvas? Raposa e as uvas, a raposinha passa lá na estradinha, ela quer muito comer as uvas, mas está muito alto. Aí ela fala, nem queria tanto assim. O medo da crítica, tem muitas... eu não me coloco para falar em público, para fazer rapé em público, mas nem precisa ter muita gente para fazer, sabe como é que é, né? Aí eu nego que queria fazer isso. Eu nego que eu queria também auxiliar, porque eu tenho medo da crítica, eu me mantenho de forma reservada, mas eu invento a desculpa, né? Eu invento uma desculpa. Nós somos mestres em desculpas, nós gostamos de dar muita desculpa. Persegue, teme a crítica, sempre ácida e perniciosa, destrutiva e perturbadora. O anseio por conseguir respeito da família e da comunidade onde se movimenta e as dificuldades para permanecer irretocável ensejam espaços emocionais para recear a agressão inevitável da crítica pertinaz. E isso dá um desgaste energético na pessoa gigantesco. A timidez, eu já fui caladinho, já só era tímido pra caramba, hein? E era um desgaste energético gigante, porque você segura a fala. Você segura muitas vezes a fala. Você segura, porque o que as pessoas vão falar, que o grupo vai me acolher, o grupo vai me rejeitar. E aí você fica nesse processo de inconstância. E aí o objetivo é, fala porque pode ser construtivo. Todo mundo tem algo construtivo para dizer.
E aí eu me coloco de uma forma diferente dentro da vida, desarmando esse medo da crítica, né? Dando minha cara a tapa, como diz também os populares também. E aí as críticas de insegurança lá do livro Autodescobrimento, para ver o que a Joana tem a dizer para todos nós. E o gesto é esse mesmo, né? Todo mundo apontando o dedo pra gente, nós, né, encolhendo lá de medo, lá, que, nossa, estou sendo atacado, né? É o medo que é essa emoção de preservação, mas é uma preservação doentia, né? A preservação de algo dentro de mim que tem que ser trabalhado, tem que ser dinamizado, não é para ficar parado, né? Um conflito preponderante no comportamento das pessoas imaturas, psicologicamente, é o medo de ser criticado, né? Filho excedente da insegurança, esse fator negativo na conduta humana é responsável por vários dissabores, entre os quais o insucesso nos empreendimentos ou mesmo a falta de estímulos para tentá-los. Bloqueando-se pelo injustificável receio das opiniões alheias, do que o outro vai achar de mim, né? O indivíduo recua ante possibilidades enriquecedoras de crescimento interior. E esse é o grande problema. Eu me mantenho reservado porque eu tenho medo que o outro vai pensar e eu perco a oportunidade de crescimento e evolução. Era a linha de trabalho da pessoa. Não, mas eu não vou, porque eu tenho medo que as pessoas vão me dizer. Do crescimento interior, de realização, deixando de ser feliz para estar sob tormentos crucificadores. O outro medo também que a gente tem de forma recorrente para ser trabalhado é medo do perda de afetos, separações em termos dos relacionamentos afetivos ou mesmo perda de amizades. Que também é algo que a gente tem que compreender como o mundo da impermanência. A pessoa está do seu lado agora, amanhã ela vai estar em outro lugar. É normal da vida isso, né? Depois nós nos encontramos logo à frente, reatando laços e construindo laços diferentes, talvez. Então nós temos que ter essa abertura mental. De estar no momento vivenciando o tempo presente, mas entender e compreender que o outro busca outras alternativas de evolução. Cada um é um mundo em si, né? Cada um tem o seu processo de escolha, cada um tem sua colocação dentro da vida. E aí, muitas vezes, os nossos caminhos vão se desviando no tempo, e cada um vai para o seu canto de uma forma tranquila. O Espírito Emmanuel tem uma página que ele fala para a gente não ficar atormentado com essas separações momentâneas, que são processos de crescimento individual, que são processos de investimento dentro da vida de cada um de nós. Por fim, o medo de perder um afeto legítimo constitui fator de desarmonia ainda resultante da desestruturação emocional. Ei, Darado Locke está querendo contribuir para o estudo hoje. Ô, Locke, quer fazer o favor de parar aí, meu irmão? É isso aí. Dá sustentação e não reclama, não. Somente se perde o que realmente não se tem. Não existem afetos que se percam ou desapareçam, mas fenômenos de afetividade gerados por diversos motivos que se alteram, se afastam, desaparecem, não merecendo, portanto, maior aflição. Então, entender essas transições na vida. Não ficar apegado também a isso, não. Opa! E aí acabei os medos, agora nós vamos trabalhar algumas causas e algumas formas de observar melhor essa construção dos medos. Primeiro ponto, então, talvez seja um eixo central de todos os nossos medos. Nós somos materialistas e apegados. Aí, admite, é espírita, mas é materialista. Se tirar algo do mundo, me tirou, eu perdi minha casa, eu perdi o meu marido, eu perdi minha mulher, e aí eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu sou apegado. Eu estou, muitas vezes, não entendendo o verdadeiro propósito da minha vida, que é uma construção espiritual, não uma construção de material. Na lei de conservação, fala sobre o bem-estar. É útil e produtivo? Eu vou dar um tapinha aqui, vem cá. Vem cá, neném. Aí, pronto. Vai estar agradável. Não, eles estão gostando de agitar aqui. Aqui é o expositor que faz a exposição e eles já jogaram tudo no chão aqui no entorno. Aqui. É uma loucura, vocês vão ver. Né? Então, também visa o materialista. Nós ficamos apegados a determinados componentes, não compreendemos que a nossa vivência no mundo físico é para desenvolvimento espiritual. Como eu disse, no princípio de conservação, na lei de conservação, pode ter bem-estar no planeta Terra? Óbvio que pode ter bem-estar no planeta Terra. O problema é ficar escravizado, ambicionando algo que talvez nunca venha para a sua vida. É válido? É válido. É necessário muitas vezes? Sim, com certeza. Mas escravização? De jeito nenhum. Não compreendendo a vida como uma realidade construída por etapas delineadas, isso talvez seja uma dificuldade que nós temos. Ciclos de vida. Ciclo da infância, ciclo da adolescência, ciclo da maturidade, envelhecimento, ciclo da morte. E depois, plano espiritual.
ciclos de construção de certas virtudes, ciclos de construção de um certo olhar dentro da vida. Eu coloquei uma citação do livro É o Grande Enigma, né, do Leon Denis, sobre os ciclos da vida. Depois é bom ler lá, porque ele coloca todos os ciclos da vida. Infância, juventude, madureza. E ele fala, cada ciclo da vida tem uma orientação específica, um propósito. A juventude é a primavera, né? A juventude é a primavera dos encontros, dos contatos. Eu tenho muito amigo, eu vou na casa de fulano, eu vou na casa de ciclano. E muitas vezes o pai quer podar isso. Meu Deus do céu. A fase dele é do encontro, da troca, do intercâmbio, do contato. A madureza não, é aquela um padrão maior fixação. O envelhecimento eu falei, é simplicidade. Respeitar os ciclos de vida e sair da leitura materialista. Firmeza no corpo somático e fora dele. O indivíduo vê na conjuntura material a única realidade, sem a qual tudo é desconhecido e impossível de existir. Aí, variação no campo material, o que acontece? Medo. É isso. Tá tudo tranquilo aqui? Tô com dinheiro, tô com saúde, beleza. Não. Não, seu exame deu alterado em tal forma. Aqui. Medo. Por quê? Alterou alguma coisa na matéria, eu sou materialista, eu fico com medo do que foi alterado. O medo central, como eu falei, medo da morte, mas os outros medos também, da doença, do envelhecimento. Graças a essa contextura, aquele indivíduo que não se firma em conceituação imortalista, então necessidade de olhar de forma mais ampla, aquela que demonstra perenidade, a infinitude da vida, faculta-se a instalação do modo do medo nos sentimentos, essencialmente o da morte e da interrupção do gozo carnal. Os prazeres nos encantam, nos escravizam no campo terrestre. E aí nós gostamos nós ficamos limitados nesse tipo de leitura. Pode viajar, pode curtir com os amigos, pode, tranquilo. Mas ficar acreditando que a vida é só isso, aí é o nosso limite. E quando a vida me tira isso, eu falo, nossa, a vida é horrível agora. Não pode isso não. Né? E aí nós nos alienamos nos prazeres da matéria. Vamos lá. Pensastes apenas no vosso corpo, seu bem-estar. Seus prazeres foram um objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. A análise do materialista é essa. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito que viverá para sempre. Por isso mesmo, esse senhor tão mimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Comanda o vosso espírito que se constitui seu escravo. Seria esse o objetivo da vida que o Senhor vos concedeu? A pergunta final é maravilhosa do espírito protetor, né? Será que é esse o objetivo da sua vida? Construção de medo, insegurança, desconfiança nos relacionamentos. Porque eu estou só vinculado à visão que o que eu tenho é a matéria, um corpo material, e os implementos físicos que eu comprei aqui do meu lado aqui. E aí eu começo a limitar a minha vida. Né? O materialista é limitado por natureza. Porque a limitação dele porque ele se coloca o ponto de vista dele só nas estruturas que estão aqui no mundo. Quando eu me torno espiritualista verdadeiramente, eu começo a ver mundo físico, mundo espiritual, mundo dos espíritos, espíritos encarnados, né? Proposta reencarnatória. Eu amplio o tempo e espaço no meu entorno. Então, ampliação de olhar, ampliação de horizonte. Tá quase acabando, Kátia. Não dá, fica tranquilo aí. A minha casa está meio bagunçada, mas tudo bem, tá tudo bem. Ora, o espiritismo bem compreendido, então, necessidade de compreender bem o espiritismo. E aí, um alerta para todos nós, né? Não é só instruir, não é só ler 555 mil vezes a obra do André Luiz ou do Allan Kardec, ou mesmo o Espírito Emmanuel. É compreender, utilizar dentro da vida. Compreender li, me instruir, refletir, o que isso cabe na minha vida? Tal coisa é bom, mano, eu aceito. Né? Mano, isso aí você fala besteira, não vou não, isso aí é bobeira sua. E pode ser mesmo, para sua vida pode ser bobeira mesmo. A gente tem que ter esse tipo de leitura mais crítica. O Emmanuel pode falar para uma determinada pessoa. Ele não fala de forma universal. Talvez naquele ponto ali você já está trabalhado, ou não seja o seu momento de trabalhar aqui. E aí eu vou ter que ler, isso aqui realmente é produtivo que eu possa fazer. Isso aqui nem tanto. É um aspecto mais supérfluo para a minha existência. Então, espiritismo bem compreendido, praticado, vivenciado, melhora de fala, melhora de atitude, melhora de pensamento, melhora de sentimento. Repito, mostra as coisas de tão alto, né, que muda, né? Amplia tudo. Como eu falei, ampliação tempo-espaço. Que o sentimento da personalidade desaparece, né? Essa estrutura, o André. Que André? O André é muito mais que o André, na realidade. O André, João, Joaquim, Maria, sei lá, Takahashi, sei lá, uns nomes que eu tive aí, né? São vários. São múltiplos, né?
Sentimento de personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, essa centralidade da minha identidade aqui no planeta Terra, aí grande parte dos medos some, né? Ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo, principalmente essa centralidade do ego adoecido, né? Eu desarmo isso, porque na realidade não é só o André da identidade aqui, mas tem diversos personalidades que eu exerci em outras vidas, né? Vamos lá, potências da alma para a gente ir para os nossos finalmente. Detivesse-se o ser humano a meditar em torno do processo existencial e sua colocação no universo, e aí, qual a minha colocação dentro desse universo material? Eu, espírito imortal. Eu, espírito imortal. Espírito imortal, lembra sempre da imortalidade. E compreenderia que, pelo fato de existir, a sua não pode ter sido a origem no acaso. E a sua não é a finalidade da extinção. Então, Deus, um Pai Criador, me acolhe. Tudo certo dentro do universo. Então, aí já vai gerando padrões de segurança. O medo surge em quê? Na base de quê? Da insegurança, do ceticismo. Eu não acredito. Mas quando eu vejo Deus, Pai Criador, o universo ordenado, então tem alguma finalidade aqui na minha vida aqui. E aí o medo, alguns medos vão sendo deixados de lado. Enriquecido pela inteligência, por uma memória que o atende quando requisitada, nos seus refolhos profundos, jazem lembranças que procedem de experiências rigorosas que lhe preexistem à atual concepção e, por consequência, sobreviverão à diluição das moléculas materiais. O sentimento de amor, ele imanente e desdobrado, transforma-se em vigorosa capacidade para cultivar a esperança e superar-se, bem como a fé para o conseguir. A autoconfiança, aí para desarme do medo, autoconfiança, vencer as inseguranças internas, é-lhe o passo imediato, abrindo-lhe perspectivas formosas para a conquista da anelada plenitude. Eu confio na vida, eu confio em Deus, eu confio que eu estou no momento adequado, no tempo certo, e aí eu vou construindo em mim autoconfiança que desarma o quê? O meu medo. Da Joana também no momento de iluminação. A mais excelente terapia contra o medo e a ansiedade é a irrestrita confiança em Deus. Nós estamos no universo em que há leis de harmonia, leis que expressam bondade e amor, que criou a vida com objetivos elevados. Em nossa vivência como encarnado, há objetivos elevados. Quando nós, muitas vezes, nos perdemos nos nossos medos, é porque os nossos objetivos elevados são esquecidos para que a gente possa fixar os objetivos menores, que é o campo da matéria. E aí, vencendo a insegurança, tô rápido agora para todo mundo ficar esperto, né? O nosso processo é de vencer as nossas inseguranças, então, de nos trabalhar por dentro. Na execução, para isso, nós temos que ter essa leitura que a Joana coloca aí. O mundo é um mundo de contrastes, né? Vai acontecendo as coisas, vai transformando, vai mudando. Na execução do programa de cada vida, todos nós tropeçamos. Primeiro ponto que nos une a todos os outros seres humanos. Uma hora você vai passar por bobo, como todo mundo passa por bobo nessa vida. Eu vi outro dia um vídeo no Instagram do The School of Life, muito interessante, né? Ele fala assim, muitas vezes a pessoa, por medo de parecer tolo diante das outras, perde a oportunidade de compartilhar e relacionar com as outras pessoas. Todo mundo parece tolo em determinado momento. Aí ele dá um exemplo lá, muitas vezes tem... Não, eu acho que um exemplo também, uma dica de livro, para a gente começar a vencer esse medo. O livro chama Autocompaixão, é um livro budista. Autocompaixão, da Christine Neff. Trabalha o nosso processo de aprender a nos amar, desarmando esses medos. Aí ela dá um exemplo lá, ela foi num encontro com um companheiro, queria namorar a pessoa, e em determinado momento ela viu que ela estava com coriza, o nariz estava escorrendo. E ela se sentiu totalmente inadequada, achou péssima. E ela não aceitou. E isso é algo normal dentro da vida. Pessoas escorrem o nariz, pelo amor de Deus, né? E acontece esses movimentos. A gente tem que levar tudo de forma natural. Na execução do programa de cada vida, todos tropeçam, sofrem decepções, insucessos, que são mestres hábeis no ensino dos mais eficientes meios para se alcançar as metas a que se propõe. Nada é fácil, sempre se apresentando como recurso de aprendizagem e de evolução. Nada é fácil. E acontece diversas coisas com a gente tem que levar isso de forma natural. Para a gente terminando, agora eu vou terminar mesmo, hein? Não é só cenas do próximo capítulo, não, toda hora eu falo, vai terminar, mas não termina, né? E tem gente que... Eu vou escrever no chat o nome da autora. É da editora Lúcida Letra, que é uma editora budista que tem excelentes livros.
que eu acho que contribui muito para a nossa leitura espírita. Né? Chama Christine Neff, que é o nome da autora. A autoconfiança produz uma atitude contrária às posses externas e um trabalho de autoconquista, que pode favorecer a realidade do que se é, sem preocupação com a aparência ou com a relevância social. Anda pela vida de forma mais leve, mais ajustada, né? Sem preocupações demais. Descobrindo-se herdeiro de si mesmo, o indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente, amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas, a cuja materialização se entrega. Reconhece suas próprias dificuldades e esforça-se para superá-las, evitando a autocompaixão anestesiante, aquele processo de autoindulgência muito fixo, né? Com o deprimente do não entusiasmo que sempre leva a estados enfermiços. Então, construção de uma autoconfiança que permite a pessoa caminhar de forma leve dentro da vida. Agora, o exemplo de Jesus para a gente finalizar, e eu abro para vocês aí. Medita em Jesus, na figura do Cristo. Suas palavras. Aí o Jesus é o mestre do desapego, né? Não tem nada, né? Não tem... E aí, como não tem nada em termos materiais, total liberdade e autonomia dentro da vida. Sem medos, é óbvio. Descobrindo que o medo é transtorno, distúrbio momentâneo que se dará passo à autoconfiança e à paz que defluem da irrestrita entrega ao bem e ao amor. Isso mesmo, aí, quem colocou aí foi a Kátia que achou aí, né? Isso aí. Então fica esse trabalho para que a gente possa desenvolver e cultivar, transformando o medo agora em coragem, né? Fazer mesmo com medo, como diz o ditado popular mesmo, as pessoas dizem. Faça mesmo que seja com medo. Não espere objetivos avançados no primeiro momento da sua vida. É um processo de construção, pequenos passos, dia a dia. No medo da morte, no medo da enfermidade, no medo da crítica, no medo da perda dos entes queridos. Tudo é uma construção de médio e longo prazo. E não perca essa perspectiva numa construção ansiosa. Ah, eu quero para ontem. Não vai ser para ontem. Eu acho que nós aprendemos sobre reencarnação para trabalhar a ansiedade também. Se a gente sabe sobre reencarnação, vai ter inúmeras vidas. Não vai ser agora só. Então eu vou ter que construir também lá no meu encontro no plano espiritual e quando eu retornar ao planeta Terra, nas inúmeras vidas. Mas vai dar tudo certo no final. Fica tranquilo. É isso aí.